paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Kleber Tojo e uma vez mais nós vamos iniciar uma aula teológica com o tema Bibliologia. Eu quero já iniciar essa aula fazendo uma breve oração, glorificando ao nome do Senhor nosso Deus, para que Ele nos dê sabedoria para crescermos não somente na graça, mas também no conhecimento. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai, queremos orar, te agradecer, engrandecer o seu nome e te pedir que uma vez mais o Senhor abra as comportas do céu sobre a nossa vida e o nosso entendimento humano, para que o teu Espírito, que foi o autor da tua palavra na inspiração divina, através da mão de homens feitos de carne e osso, seres humanos, viesse termos escrito a tua santa e poderosa palavra. Por isso eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, da mesma forma que inspirou os escritores, nos dê sabedoria para compreendermos as suas revelações e o que está oculto, escondido, guardado em secreto na tua palavra e que só o Senhor pode nos revelar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É sempre bom fazermos oração, sempre falo isso, porque o Espírito Santo foi quem inspirou. Você lembra? Cerca de 40 autores, até mesmo alguns são chamados de anônimos a escrever os textos sagrados, ok? Se o Espírito Santo os inspirou, nada melhor do que pedirmos sabedoria para que Ele nos dê também entendimento da palavra, ok? Então é muito importante nós fazermos menção da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, pedindo sempre direção ao nosso amado e querido Espírito Santo, que também é Deus, ok? A terceira pessoa da Trindade, ok? Nesta feita, para iniciarmos essa aula, eu quero ler junto com todos aqui um texto bíblico, ok? Que se encontra no livro de Mateus. Você se lembra que nas aulas que antecederam a essa, nós falamos do livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17, ok? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17. Lembrando que é muito importante você começar a ter a prática de ler a Bíblia Sagrada. Eu sei que você tem a Bíblia aí no seu smartphone, no seu Android, você pode ter a Bíblia. É muito importante que nós façamos a leitura bíblica. É claro que em todas as aulas eu estarei lendo o texto nas edições de Almeida, revisada e corrigida. Hoje eu uso aqui a Bíblia Palavras-Chave, é uma Bíblia que eu vou sempre estar usando na meditação de textos, e as correspondentes ao PowerPoint, também revisada e corrigida. Eu uso muito uma Bíblia digital que já saiu, ela já saiu podemos dizer, de linha há muito tempo. É a Bíblia Digital Illumina Gold. É uma Bíblia digital sensacional. Nós vamos sempre estar usando conteúdos dela nas aulas que virão, ok? São 24 matérias e durante essas 24 matérias iremos aprender muito acerca da Palavra de Deus e vamos utilizar também conteúdos da Bíblia Illumina Gold, que é uma Bíblia digital. Eu tenho aqui a minha Bíblia impressa, ok? Uma bênção de Deus, palavras-chave. Nós temos Bíblias no celular, então é importante que você leia, que você medite no texto. E tudo que nós lemos aqui, vamos ler com fidelidade ao texto que está escrito, ok? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, ok? Nós temos aqui Jesus fazendo uma citação dos pergaminhos, ok? Dos livros que estão inseridos no Antigo Testamento, tanto da lei como dos profetas, ok? Então, é importante nós lembrarmos que Mateus escreveu direcionado aos
Vamos lá? Eu sei que você aprendeu, decorou. Isso, Mateus escreveu direcionado aos judeus, ok? Por isso ele está falando lei e profetas. O povo entende o que ele está falando quando Jesus diz isto. Eu não vim para desfazer a lei e os profetas, mas eu vim para cumprir. Jesus está fazendo uma menção dos pergaminhos do texto hebraico, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a Bíblia hebraica, ok? Vamos começar aí a partir da página de número 27. É isso mesmo, você que tem o livro digital, você que adquiriu o livro físico ou já está aí através do livro físico com o seu audiobook, você sabe que nós vamos iniciar a aula hoje a partir da página de número 27, ok? Vamos para o PowerPoint, aula 6, a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica consiste apenas no nosso Antigo Testamento. É essa a Bíblia dos judeus. A ordem dos livros é diferente da tradução bíblica que possuímos. Tem um total de 24 livros em vez de 39. Porque vários grupos de livros são contados como um só. O texto é sempre o mesmo. Os 24 livros estão classificados em 3 grupos. Aqui Jesus referiu-se em Lucas 44, 24. Lei, profetas e escritos. Os salmos era o primeiro do último grupo. Talvez por isso citado em Lucas 24, 44, para indicar todo o grupo, ok? Vamos fazer menção, olhe para cá, do livro de Lucas, capítulo de número 24, Lucas, capítulo 24, e versículo 44. Olha o que diz o texto, vamos lá? E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ok? Então nós temos uma citação, uma vez mais, de Jesus, referindo-se aos livros do Antigo Testamento, ok? Lembrando que nós acabamos de falar no PowerPoint que a Bíblia hebraica, ela possui 24 livros, é isto mesmo, ela possui 24 livros, ok? 24 livros. A nossa Bíblia no Antigo Testamento, a Bíblia canônica que você tem aí na sua casa hoje, ela possui 39 livros, ok? Mas a Bíblia hebraica, ela possui 24 livros, ok? Vamos voltar para o PowerPoint. Vamos ver a divisão dos 24 livros no cânon hebraico, ok? Nós temos aí o primeiro, é lei. Neste caso, é a única divisão igual à nossa Bíblia. São 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Profetas. São 8 livros subdivididos em 2 grupos. Primeiro, profetas, tá? São chamados de profetas anteriores. Josué, Juízes, Samuel e Reis, ok? Nós temos aí também, segundo, últimos profetas, também conhecidos como os profetas posteriores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e profetas menores, ok? Nós temos os escritos. São 11 livros subdivididos em 3 grupos. O primeiro são livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. A segunda partição são os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. E nós temos a terceira partição, que são os 5 rolos, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther, ok? Lembrando que os 5 primeiros livros, chamados de lei, na nossa subdivisão, você lembra que é chamado de Pentateuco, quer dizer 5 livros, ok? Esses 5 livros na Bíblia hebraica são chamados de lei, segue a mesma sequência, de Gênesis a Deuteronômio, ok? Que são os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Vamos lá? Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Parabéns, ok? E aí você vai perceber que há uma diferença quando nós entramos nos profetas anteriores, ou os primeiros profetas. Veja aí que nós temos Josué, Juízes, Samuel e Reis. Na nossa Bíblia, nós temos 1º e 2º Samuel. Na Bíblia hebraica temos apenas um livro, Samuel. Nós temos aí também um livro chamado Reis. Na nossa Bíblia, nós temos 1º e 2º Reis, ok? Mas na Bíblia hebraica é um único livro, tanto como de Samuel como de Reis, é um único livro, ok? Nós temos aí também a partição, que são os últimos profetas ou também posteriores, ok? Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e profetas menores, ok? Você se lembra que Isaías, Jeremias e Ezequiel, eles fazem parte de um grupo de livros em especial no Antigo Testamento, você lembra? Os profetas, ok? Que são divididos em duas partes, profetas maiores e profetas menores, e isto na Bíblia canônica, ok? Você se lembra que o profeta maior chama-se Isaías, depois nós temos Jeremias, Ezequiel, Daniel, Lamentações, ok? Nós temos então 5 livros profetas maiores, livros de profecias, ok? Lembrando que o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, então nós temos 16 profetas messiânicos, tá? Mas aqui nós temos a compreensão de que quando chega em Ezequiel, nós temos na Bíblia hebraica os profetas menores, todos eles já dentro de uma partição só, tá? Então nós temos aí Isaías, Jeremias e Ezequiel, tá? Aí seria na nossa Bíblia Daniel, ok? E também o livro de Lamentações. Mas aqui nós temos apenas 3 dentro dos profetas posteriores e todos os profetas menores já estão dentro de um livro só, ok? Nós temos aí também os escritos, que são 11 e são subdivididos em 3 grupos. O primeiro são poéticos. Você lembra que na nossa Bíblia canônica nós temos 5 livros poéticos, lembra? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e... Isso, Cantares de Salomão, parabéns, já está ficando afiado, ok? Já decorou todos os livros da Bíblia, que coisa tremenda, né? Isso é muito bom. Então nós temos aí, ok, uma partição para a Bíblia hebraica diferente. Na primeira parte são os poéticos, Salmos, Provérbios e Jó, ok? Porém, na segunda parte dos escritos, nós temos os históricos. Os históricos aqui, eles são diferentes da nossa Bíblia. Você lembra que na nossa divisão, tá? Na nossa divisão, ok? Os livros históricos são quantos? Quantos livros históricos? Isso, 12 livros históricos, ok? Aqui na Bíblia hebraica nós temos 4 livros, ok? E olha quais são os livros, vamos lá? Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Nós temos uma diferença aí muito grande. Por exemplo, Esdras, Neemias estão lá. Mas o livro de Crônicas, na nossa Bíblia, ele é 1º e 2º Crônicas, isso mesmo. Mas na Bíblia hebraica, ele é um livro só. E Daniel, que faz parte dos profetas maiores, aqui na Bíblia hebraica, ele está inserido na parte como histórico, ok? Até mesmo porque traz a história de Daniel lá dentro da Babilônia, onde nós temos a história de um homem chamado Nabucodonosor, ok? Nós temos aí também os 5 rolos, ok? Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, ok? Aqui nós temos livros poéticos, livros históricos e livros profetas, né? Que Lamentações é um livro profecia, todos juntos aqui nessa parte dos 5 rolos da Bíblia hebraica, tá? Então, ó, Cantares faz parte, na nossa partição da nossa Bíblia, Cantares faz parte de que partição? Você lembra? Isso, dos poéticos. Ruth faz parte de qual repartição? Isso, históricos.
Lamentações faz parte do quê? Isso, dos profetas maiores, ok? Nos demais, nós temos aí a repetição de Esther e Eclesiastes para os livros históricos, também poéticos, tá? Vamos para o slide, ok? Antes ainda de nós lermos o slide, então você vê que há uma diferença, tá? Uma diferença em repartições, separações e escrita dos livros, tá? Porém, haja visto, tá? Que todos os textos bíblicos são os mesmos, tá? Inclusive a nossa tradução em português, ela é extraída, o Antigo Testamento, do original do hebraico, da Bíblia hebraica, ok? Então, embora as divisões sejam diferentes, ok? O texto, vou pegar aqui a Bíblia, o texto, tá? Vou colocar no Antigo Testamento. O texto do Antigo Testamento, ele permanece o mesmo, ok? O texto permanece o mesmo, ok? Vamos para o slide. Eram chamados 5 rolos, tá? Estamos falando aqui dos livros porque eles têm uma peculiaridade, ok? Os livros que nós chamamos de 5 rolos, meligote em hebraico, ok? São chamados 5 rolos, eles têm uma peculiaridade, ok? Vamos lá? Eram chamados 5 rolos e cada um era lido nas 5 primeiras festas judaicas, ok? O livro de Cantares na Páscoa, o livro de Ruth era lido no dia de Pentecostes, Eclesiastes na festa dos tabernáculos, Esther no Purim e Lamentações no aniversário da destruição de Jerusalém. A nossa divisão do Antigo Testamento tem 39 livros e vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina. A diferença da divisão do cânon hebraico, da divisão do cânon nas nossas Bíblias, não altera a veracidade das Escrituras Sagradas. O mais importante é que não foi alterada a mensagem, ok? Então, olha que coisa tremenda, nós temos aí, ok? Mais uma vez falando, reforçando aquilo que eu acabei de citar a vós outros, que é que o texto que está na Bíblia hebraica, traduzido para nós, da versão grega e da versão latina, ok? Que é a Vulgata, a versão comum, a língua vulgar do povo, ok? Ela tem os mesmos textos bíblicos, embora as repartições estejam de formas diferentes, ok? Elas possuem a mesma veracidade de texto, ok? A Bíblia hebraica, ela possui 24 livros, ok? E a Bíblia canônica que nós temos aqui na nossa mão, hoje, com as versões de Almeida, NVI e diferentes traduções de Bíblia, ok? O Antigo Testamento possui 39 livros, ok? Então é importantíssimo nós lembrarmos disso, ok? Que a Bíblia hebraica, ela possui apenas o Antigo Testamento, ok? Repete comigo isso aí na sua casa, onde você estiver, se for dentro do trem, do ônibus, você não vai ficar falando, senão vão pensar que você é doido, né? Mas então você repete aí na sua mente, no seu pensamento, ok? Dependendo de onde você estiver assistindo esta aula. Agora, se você está aí tranquilo, em casa, numa sala, em algum lugar que você consegue pronunciar, repita em alto e bom som comigo. A psicologia diz que tudo que nós repetimos inúmeras vezes nos ajuda a assimilar melhor aquilo que nós estamos aprendendo, ok? Então vamos lá, diga assim: o Antigo Testamento na Bíblia hebraica possui 24 livros. Então repete comigo, vamos lá. A Bíblia hebraica possui 24 livros, ok? E é composta apenas do Antigo Testamento, ok? A Bíblia hebraica possui 24 livros, ok? 24 livros. E ela é composta apenas do Antigo Testamento, ok? A Bíblia hebraica, ela possui apenas o Antigo Testamento, ok? Os livros que nós citamos aqui, que somam um total de 24 livros. A nossa Bíblia hoje, canonizada, com partições diferentes, possui 39. Porém,
você aprendeu aqui hoje que tanto ela tendo 24 livros como 39 na nossa tradução, os textos são os mesmos, ok? Não há diferença, ok? Não tem diferença entre os textos que estão nos 24 livros da Bíblia hebraica e os 39 livros que estão inseridos na Bíblia canônica, que ora hoje nós possuímos em mãos, ok? Tem uma especialidade aqui nesses livros, tá? Que são os livros que falam, são chamados de 5 rolos, que eles são lidos nas 5 principais festas, ou nas 5 primeiras festas da nação de Israel, ok? Nós temos aí a Páscoa, nós temos aí a festa dos tabernáculos, ok? Confira aí no PowerPoint. Nós temos aí também Pentecostes, Purim e o aniversário da destruição de Jerusalém, ok? Isso remonta e relembra o período do cativeiro babilônico ao livro de Lamentações de Jeremias, ok? Então, é especial, por exemplo, quando nós lemos aqui o livro de Cantares de Salomão, por exemplo, que é lido na Páscoa, olha que coisa tremenda, tá? A Páscoa, ela lembra o que para nós? Isto, quando nós falamos de Páscoa, lembramos do Cordeiro Pascual. Você se lembra que quando Deus ele foi tirar o povo do jugo de escravidão do Egito, mas aqueles que tinham a marca do sangue não sofreram dano sobre a sua casa, porque o anjo passava e olhava para um umbral da porta e via a marca do sangue, ok? Nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. João disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ok? Então, nós temos Jesus, o Cordeiro que Isaías disse, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca, ok? Então, nós temos aí a ideia da Páscoa, ok? Representativa a Cristo. Nós temos uma tipologia de Cristo na Páscoa em todos os sentidos, inclusive quando Jesus vai celebrar a ceia, ok? Nós temos o costume de dizer Santa Ceia, mas não está escrito isso, está escrito Ceia do Senhor, seria o termo correto de se aplicar quando participamos. Ah, mas eu aprendi que é Santa Ceia, está errado? Não, a ceia do Senhor é santa, então ficou um costume de pronunciar a Santa Ceia do Senhor, ok? Mas o termo correto, aplicado na Escritura Sagrada, é Ceia do Senhor. Foi celebrada exatamente na Páscoa, ok? Nós vamos aprender isto lá na matéria Cristologia. Vai ter um tópico ali, uma das aulas, que vai ser sensacional sobre a questão da ceia do Senhor, a tipificação da Páscoa, um tipo de Cristo, e nós vamos aprender coisas maravilhosas na matéria Cristologia, ok? Mas, falando da Páscoa, o livro de Cantares de Salomão, ele é lido na Páscoa. O livro de Cantares de Salomão, na cultura hebraica, é chamado Shirim, ok? Ou seja, o mais excelente de todos os cânticos, ok? E os judeus dizem que representa, dentro deste livro, Salomão e a sua amada, Deus e a nação de Israel, ok? Mas nós sabemos que de uma forma cristocêntrica, estudando a Bíblia Sagrada, representa o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. E o livro que representa o Cantares de Salomão, que é o mais excelente de todos os cânticos, que representa o amor de Cristo para com a sua igreja, ele é lido na Páscoa, onde fala-nos do Cordeiro. Olha que revelações tremendas nós podemos aprender, estudando até mesmo sobre os livros da Bíblia Sagrada. Que coisa maravilhosa, ok? Vamos para o slide. O cânon do Antigo Testamento foi formado num espaço de mais ou menos 1046 anos. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco
por meados dos anos 1500 e 1491 a.C. E Esdras entrou em cena em 445 a.C. Esdras foi, não o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos escritores foram Neemias e Malaquias. No entanto, de acordo com os escritos históricos, foi Esdras que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também o cânon encerrado em seu tempo. Essa é uma citação de Gilberto, um livro da edição de 1986, está inserido na página de número 52. O último escritor do Antigo Testamento foi Malaquias, porém Esdras, na qualidade de sacerdote e escriba, foi encarregado de completar e organizar o cânon sagrado, ok? Então nós temos aí a formação do cânon do Antigo Testamento, tá? Para com a Bíblia hebraica, e falando também da nossa Bíblia canônica, fazendo a comparação entre 24 livros da Bíblia hebraica e 39 livros da Bíblia canônica, da Bíblia pentecostal que hoje nós possuímos. Então você pode repetir isso comigo? Vamos lá? A Bíblia hebraica, ela possui quantos livros? Vamos lá? Isso, 24 livros. E a Bíblia canônica, a Bíblia que você tem na mão hoje, o Antigo Testamento possui quantos livros? Isto, 39. Lembrando que a Bíblia hebraica, ela é composta apenas do Antigo Testamento, ok? Hoje, nesta aula, nós aprendemos sobre a Bíblia hebraica, ok? A Bíblia do povo judeu, a língua ao qual Deus escolheu para escrever a Escritura Sagrada do Antigo Testamento, o hebraico bíblico, e aí nós temos a Bíblia hebraica, ok? Lembrando que no final desta matéria você vai receber um vídeo exclusivo com uma letra do alfabeto hebraico. Na última aula nós vamos aprender aqui sobre a letra Aleph, ok? Todos os livros do curso médio, você vai aprender uma consoante, uma letra do alfabeto hebraico. E nessa aula Bibliologia, nós vamos aprender sobre a letra Aleph. Vamos ver alguns segredos inseridos nesta consoante do alfabeto hebraico, ok? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, já glorificando ao Senhor e lhe aguardando no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, eu lhe aguardo na próxima aula.